O macho sigma é mais enigmático e poderoso do que o alfa. Ele não busca liderança, validação ou atenção, mas ainda assim domina sem esforço. Como ele faz isso? Hoje você descobrirá as 10 principais diferenças entre um macho sigma e um macho alfa. E garanto que algumas irão te surpreender. Se você quer entender a verdadeira psicologia masculina, aprender sobre o comportamento sigma e desenvolver seu máximo potencial, inscreva-se agora. Aqui revelamos segredos que ninguém mais te conta. Agora sim, vamos ver quem realmente tem o controle. Comecemos com essas 10 diferenças. Número 1. Posição na hierarquia social. O macho alfa é o líder da matilha, o tipo de homem que gosta de domínio, autoridade e reconhecimento social. Ele gosta de estar no topo e ser visto como referência. É o clássico líder de equipe, o empresário carismático, aquele que entra em um lugar e faz questão de ser notado. Para ele, a hierarquia é crucial, pois sua identidade é construída com base em sua posição dentro dela. O macho sigma, por outro lado, joga em outro nível. Ele não entra em hierarquias sociais, porque simplesmente não precisa delas. Não compete para ser líder, não busca respeito nem aprovação de ninguém. Não é que seja inferior ou submisso. Pelo contrário, ele é tão independente que simplesmente não se interessa pelo jogo de status. Pense em uma empresa. O alfa é o CEO, aquele que comanda, dá ordens e precisa de uma equipe para ter sucesso. O sigma é o milionário anônimo que trabalha de qualquer lugar do mundo com seu laptop, sem empregados, sem reuniões e sem se preocupar com a burocracia. O alfa luta pelo trono. O sigma nem sequer está no castelo. E aqui está o ponto-chave. Enquanto o alfa precisa da matilha para se validar, o sigma precisa apenas de si mesmo, e essa independência total o torna um enigma. Enquanto os outros buscam reconhecimento, ele segue seu próprio caminho. E, paradoxalmente, isso o torna ainda mais intrigante. Número 2. Necessidade de validação. O macho alfa se alimenta da validação externa. Não é que lhe falte confiança, mas ele gosta de ser reconhecido, respeitado e admirado pelos outros. Ele gosta de ser o centro das atenções e de tornar seu status visível. Se conquista algo, ele mostra. Se é o melhor em algo, quer que todos saibam. Sua presença é forte porque ele sabe que seu poder está na percepção que os outros têm dele. O macho sigma, por outro lado, não precisa de aplausos ou seguidores. Sua autoestima não depende do que os outros pensam, pois sua validação vem de dentro. Ele pode estar em um ambiente cheio de pessoas, sem sentir a necessidade de impressionar ninguém. Ele é o tipo de homem que não busca aprovação, porque já se aprova. Imagine um alfa e um sigma em uma festa. O alfa está no centro, contando histórias épicas, rodeado de pessoas que o admiram. O sigma está no bar, com um leve sorriso, observando tudo com calma. Ele não tenta chamar a atenção, mas sua indiferença o torna ainda mais atraente. Essa é a grande diferença. O alfa precisa de reconhecimento para reforçar sua imagem de líder. O sigma, por sua vez, poderia desaparecer do radar e não se importaria. Ele não tenta impressionar ninguém, e essa indiferença é justamente o que o torna tão magnético. Número 3. Habilidades sociais. O macho alfa é um mestre da interação social. Carismático, seguro e dominante, ele sabe como atrair as pessoas e mantê-las interessadas. Ele gosta de socializar, influenciar e ser o centro das atenções. Sabe como falar, persuadir e fazer com que os outros o sigam. Se há uma reunião, ele lidera. Se entra em um ambiente, garante que todos o notem. Sua presença é imponente, sua voz é ouvida e sua opinião levada em conta. O macho sigma, por outro lado, é um especialista em interações, mas nos seus próprios termos. Não é que ele seja antissocial, ele simplesmente não busca socialização desnecessária.
Se precisa falar com alguém, o fará de maneira precisa e eficaz. Mas se a conversa não faz sentido ou não lhe traz nada, simplesmente não perde tempo. Se o alfa é um showman, o sigma é um observador. Ele prefere analisar, escutar e falar apenas quando tem algo realmente importante a dizer. Não busca ser o centro das atenções, mas quando fala, todos escutam. Pense no Batman e no Tony Stark. Tony, o alfa, é a alma da festa, o cara que domina qualquer ambiente. Bruce Wayne, o sigma, por outro lado, é o homem misterioso, reservado, que atrai justamente porque não busca atenção. Ele não precisa falar muito para que os outros sintam sua presença. E essa diferença é o que torna o sigma tão intrigante. Número 4. Independência. O macho alfa é um líder, mas precisa de uma matilha. Mesmo sendo dominante e autossuficiente, sua força é reforçada pelo seu entorno. Ele constrói alianças, forma equipes e busca aliados para manter seu status e alcançar seus objetivos. Ele é o capitão do navio, mas precisa de uma tripulação para navegar. O macho sigma, por outro lado, é um lobo solitário, não porque não possa trabalhar com os outros, mas porque simplesmente prefere operar sozinho. Ele não se interessa em comandar nem ser comandado. Funciona de maneira completamente autônoma, sem depender de ninguém para avançar. Se o alfa é um general que lidera um exército, o sigma é um atirador de elite que se infiltra sozinho e completa sua missão sem que ninguém perceba. Ele não segue ordens, não espera permissão e não busca apoio externo. Sua autossuficiência é total. Essa independência reflete-se em todos os aspectos de sua vida. Enquanto o alfa precisa de uma rede de contatos e alianças, o sigma pode desaparecer por meses, focar em seus próprios projetos e depois voltar sem ter perdido nada. Ele não pede ajuda, não busca validação e não se preocupa em se encaixar. Aqui está a diferença-chave. O alfa domina seu ambiente. O sigma não precisa de um ambiente para dominar. E essa capacidade de se mover sem amarras o torna extremamente difícil de controlar ou prever, tornando-o um dos homens mais intrigantes e difíceis de manipular. Número 5. Manejo de conflitos. O macho alfa não foge do conflito. Ele é direto, confrontador quando necessário e não teme defender sua posição. Para ele, os problemas são resolvidos com autoridade e enfrentando-os de frente. Se alguém o desafia, ele não fica calado. Sua natureza dominante o impulsiona a responder imediatamente, deixando claro quem manda. O macho sigma, por outro lado, enxerga o conflito de forma diferente. Não é que tenha medo de lutar, ele simplesmente considera que a maioria das disputas são perda de tempo. Ele não se deixa levar por dramas, nem desperdiça energia com discussões desnecessárias. Prefere estratégia em vez de confronto. Se o alfa é um gladiador que entra na arena pronto para lutar, o sigma é um assassino silencioso que elimina o problema sem que ninguém perceba. Ele não busca o embate, mas se alguém ultrapassa o limite, ele sabe exatamente como resolver, da maneira mais eficaz possível. Quando o alfa enfrenta um inimigo, ele o desafia diretamente. Quando o sigma enfrenta um inimigo, ele desaparece do radar e o deixa se destruir sozinho. Ele não responde com raiva, responde com indiferença, e isso dói mais do que qualquer golpe. No mundo do sigma, o poder não está na força, mas na inteligência. Ele não gasta energia para provar quem é mais forte. Simplesmente se move em silêncio, toma a melhor decisão e segue em frente sem olhar para trás. Número 6. Liderança versus autarquia. O macho alfa é um líder nato. Ele não apenas gosta de estar no controle, mas sente que é seu dever guiar os outros. Ele gosta de comandar, tomar decisões e ser a figura de autoridade dentro do seu círculo.
A liderança faz parte de sua identidade. Seu instinto é organizar, delegar e garantir que todos sigam um plano. O macho Sigma, por outro lado, não lidera nem segue. Não é porque ele não tem capacidade, mas simplesmente porque não se interessa. Ele não precisa de uma matilha, não busca seguidores e não impõe sua visão aos outros. Ele é completamente autossuficiente. Enquanto o Alfa constrói um reino e governa sobre ele, o Sigma é um nômade que vive sob suas próprias regras, sem necessidade de território ou súditos. Aqui está a grande diferença. O Alfa se sente poderoso quando lidera. O Sigma se sente poderoso quando é completamente livre. Ele não quer responsabilidade sobre outras pessoas, não busca reconhecimento e prefere se movimentar sozinho. Se o Alfa é um rei que lidera seu exército, o Sigma é um mercenário sem bandeira, que aparece e desaparece sem aviso. Ele não obedece ordens, não dá explicações e não segue protocolos. Seu único líder é ele mesmo. E é precisamente essa autonomia que o torna tão perigoso em um mundo onde todos querem pertencer a algo. O Sigma não pertence a ninguém, e por isso ninguém pode controlá-lo. Número 7. Relação com o sucesso. O macho alfa busca o sucesso e o exibe. Ele é competitivo, ambicioso e gosta de mostrar suas conquistas. Se consegue uma promoção, um carro de luxo ou um prêmio, ele garante que todos saibam. Para ele, o sucesso é uma validação pública de seu status. O macho Sigma, por outro lado, busca o sucesso em silêncio. Ele não precisa de reconhecimento nem de aplausos. Pode ganhar milhões e continuar vestindo o mesmo. Pode ser o melhor no que faz sem sentir necessidade de se exibir. Para ele, o verdadeiro sucesso é a liberdade de fazer o que quiser, quando quiser, sem prestar contas a ninguém. Se o Alfa é o empresário que posta fotos no seu jato particular, o Sigma é o milionário anônimo que viaja na classe econômica só porque gosta de passar despercebido. Ele não busca validação externa porque sua satisfação vem do próprio crescimento pessoal. A diferença crucial é que o Alfa usa seu sucesso para impressionar, enquanto o Sigma usa seu sucesso para desaparecer. Ele não precisa provar nada a ninguém, porque já sabe o seu próprio valor. E o curioso é que, enquanto o Alfa luta por reconhecimento, o Sigma atrai respeito sem nem tentar. Sua indiferença ao status o torna ainda mais enigmático e magnético. O Alfa quer que todos o admirem. O Sigma nem está prestando atenção, e isso, paradoxalmente, o torna ainda mais interessante. Número 8. Atitude em relação à sociedade. O macho alfa joga dentro do sistema. Ele sabe que a sociedade funciona com regras, hierarquias e estruturas de poder, e usa isso a seu favor. Aprende as normas, domina o jogo e se move com inteligência para subir de posição. Ele é o tipo de homem que se adapta às regras e as usa para ganhar. Não desafia o sistema, ele o conquista por dentro. O macho Sigma, por outro lado, não joga esse jogo. Ele não se preocupa em se encaixar. Não se interessa pelas regras sociais e não liga para o que a sociedade espera dele. Ele não segue tendências, não se deixa influenciar e vive de acordo com seus próprios princípios. Se o Alfa é um político bem-sucedido que manipula o sistema para avançar, o Sigma é o homem misterioso que vive à margem, construindo seu próprio caminho sem pedir permissão. Ele não se submete à pressão social, não busca aprovação e não tem medo de ir contra a corrente. Aqui está a diferença crucial. O Alfa busca reconhecimento dentro da sociedade, enquanto o Sigma se desprende dela. Ele não se interessa em fazer parte de grupos, movimentos ou estruturas que limitem sua independência. Ele é um forasteiro no próprio mundo, um nômade que não segue rotas estabelecidas. E essa capacidade de se mover fora do sistema o torna um mistério. Enquanto os outros seguem as regras, o Sigma as ignora.
e mesmo assim continua vencendo. Número 9. Sedução e relacionamentos. O macho alfa é um conquistador nato. Ele gosta do jogo da sedução, sabe como atrair as mulheres e não tem medo de tomar a iniciativa. Ele é carismático, dominante e persuasivo. Gosta do desafio da conquista e de ser desejado. Se ele quer alguém, ele busca, conquista e deixa claro. Para ele, o sucesso nos relacionamentos é outro troféu que reforça seu status. O macho sigma, por outro lado, não joga o jogo da sedução. Ele não persegue, não implora, não tenta impressionar. Seu magnetismo está no mistério e na sua indiferença calculada. Ele não busca validação através dos relacionamentos, e essa atitude o torna ainda mais atraente. Se o alfa é o cara que entra em uma festa e imediatamente começa a conversar com a mulher mais bonita, o sigma é o homem silencioso no canto, com um olhar intenso que, sem dizer uma palavra, desperta curiosidade. Sua atitude não diz, olhe para mim, mas sim, descubra quem eu sou, se tiver coragem. A diferença fundamental é que o alfa seduz com presença e carisma. O sigma seduz com ausência e mistério. Ele não busca a atenção das mulheres, mas elas acabam o procurando. O alfa compete pela melhor mulher. O sigma segue sua vida, e isso o torna irresistível. Enquanto um busca conquistar, o outro deixa que o descubram. E é isso que o torna inesquecível. Número 10. Lidando com o fracasso. O macho alfa odeia perder. Para ele, o fracasso é uma ameaça ao seu status, uma mancha em sua reputação. Ele não aceita a derrota com facilidade, e quando algo dá errado, seu instinto é lutar até recuperar sua posição. Se ele cai com barulho, com resistência, com fúria. Ele não se permite parecer fraco. O macho sigma, por outro lado, encara o fracasso com total indiferença. Ele não o vê como uma humilhação, mas como apenas mais uma experiência. Ele não dramatiza, não se afunda na autopiedade e não sente necessidade de se redimir diante de ninguém. Para ele, perder é apenas parte do caminho. Uma oportunidade de aprender e seguir em frente. Sem ego, sem explicações. Se o alfa é um boxeador que cai e se levanta imediatamente para continuar lutando, o sigma é o estrategista que analisa seu erro, muda sua abordagem e retorna quando ninguém mais espera, mas mais forte. Aqui está a diferença crucial. O alfa luta contra o fracasso porque teme o que os outros pensarão dele. O sigma usa o fracasso como uma ferramenta de melhoria, sem se importar com a opinião de ninguém. Enquanto o alfa precisa provar que ainda é o melhor, o sigma simplesmente continua avançando, sem olhar para trás. Ele não foca no erro, mas sim na lição. E essa capacidade de adaptação é o que o torna imparável. Ele não teme perder, porque sua confiança não depende de ganhar. Agora que você conhece essas diferenças, me diga, você se identifica mais com o sigma ou com o alfa? Deixe seu comentário. E se quiser continuar aprendendo sobre psicologia masculina, desenvolvimento pessoal e como se tornar a melhor versão de si mesmo, inscreva-se agora e ative o sininho. Também deixei na tela outro vídeo que vai te interessar. Nos vemos no próximo.